Então, pessoal, esse vídeo aqui é para a gente fazer basicamente a correção das questões 13 e 14, né, do nosso livro de matemática, na página 138. E também para a gente entender esse conceito de marcar as soluções de uma equação linear no plano cartesiano, certo? Eu já fiz um plano cartesiano aqui. E agora a gente vai para a questão 13, que diz o seguinte: determine algumas soluções da equação x menos y igual a 2. E mais, com pares de números racionais, certo? Represente os pares ordenados em plano cartesiano e verifique em que posição ficaram. A gente tem mais ou menos uma equação simples, a gente tem uma ideia de quais são infinitas soluções, né? Mas a gente vai ver algumas delas. Por exemplo, a gente viu que a gente pode atribuir valores a qualquer uma das duas incógnitas. Se essa igualdade permanecer verdadeira, então esses números são soluções dessa equação. Então, por exemplo, para x igual a 2, nós vamos ter a seguinte equação: 2 menos y é igual a 2. A gente resolvendo a equação, né, separando membro por membro, vai ficar 2 menos 2 igual a y. Aqui y é 0, certo? 2 menos 2 é 0, esse é o valor de y. Então, para x igual a 2, a gente tem o seguinte par ordenado: x é 2 e y é 0. A gente já tem uma coordenada que é para marcar aqui, certo? Que é uma das soluções. Outro exemplo seria para x igual a 0. Para x igual a 0, a gente tem o seguinte: substituir de novo na equação, né? X é 0 menos y e é igual a 2. Aí a gente faz o seguinte: separa, né, membro por membro. Vai deixar letras de um lado da igualdade, números do outro. Aí a gente fica com a equação da seguinte maneira, né? 0 menos 2 igual a y. Logo, y é igual a menos 2. O segundo par ordenado vai ser esse: x é 0 e y é menos 2. Vamos ver agora para x igual a 3. Para x igual a 3, a gente vai ter, né, 3, que é o valor de x, menos y igual a 2. Desenvolvendo isso, cada um por seu membro, vai ficar 3 menos 2 igual a y, né? Logo, y é igual a 1. Então, quando x é 3, y é 1. Bem, são infinitas soluções, né? A gente, como eu havia falado. Aí a gente vem aqui e vamos representar agora no plano cartesiano, certo? Onde a gente sabe que o eixo horizontal é o x e o eixo vertical é y. Aí a gente tem o seguinte: a nossa primeira coordenada é 2 e 0. Lembrando, né, que a definição de par ordenado, um ponto qualquer P, é representado no plano por essa seguinte formação, essa conjectura. Aí a gente olha aqui: quando x é 2, y é 0. Então o primeiro ponto está aqui.
Quando y é zero, x... Não, perdão. Quando x é zero, y é menos 2. Então o segundo ponto está aqui. Quando x é 3, y é 1. Então o terceiro ponto se encontra aqui. Então a equação que a gente tem no gráfico, né, no plano cartesiano, forma essa reta. E como a gente já viu, uma reta é infinita, né? Ela nunca acaba, ela tem pontos infinitos, né? Se a gente prestar atenção aqui, a gente pode colocar qualquer outro valor, por exemplo, para x igual a 5. Para x igual a 5, a gente tem a seguinte: 5 menos y igual a 2, né? Separando e reescrevendo a equação de maneira correta, a gente tem 5 menos 2 igual a y. Logo, y é igual a 3, não é isso? Marcou aqui. Quando x é 5, y é 3. Então a gente tem aqui mais um ponto da nossa reta, né? Então a questão 13 só pedia isso, né? Só pedia para a gente achar algumas soluções dessa equação x menos y igual a 2 e ver como é que esses pontos iam ficar no plano cartesiano. Agora a questão 14, ela pede o seguinte, né? Ela diz para a gente determinar duas soluções da equação 4x mais 2y igual a 12. A gente vai mais uma vez atribuir valores a x, né? Por exemplo, vamos fazer para x igual a 0 primeiro. A gente tem aqui, para x igual a 0, nós temos o seguinte: aqui a gente tem 4 vezes o x aqui é 0, então vai ficar 4 vezes 0 mais 2y é igual a 12, né? 4 vezes 0, 0. Só nos resta 2y igual a 12, né? A gente tem aqui a multiplicação por uma incógnita. Vem para o lado de cá ao contrário, né? Ao contrário do inverso da multiplicação e a divisão, a gente tem 12 por 2, que é igual a y, né? Então 12 por 2 a gente conhece, logo y é igual a 6. Então quando certo, gente, vai ficar, não fica nem do lado nem próximo, fica em cima da reta. Se o y fosse 0, então o ponto ia ficar em cima da reta de x, certo? Não ia ficar do lado próximo. Sempre quando uma das coordenadas for 0, o ponto vai ficar na linha do outro eixo, certo? Vai ficar em cima da reta do outro eixo. Pronto, então a gente já marcou aqui o ponto 0 e 6, certo? Agora a gente vai marcar o próximo ponto, né? Que quando x é 3, y é 0. Então ele está aqui. Vamos traçar uma reta com uma cor diferente para a gente não confundir. A reta é essa, né? Com os pontos 0 e 6 e 3 e 0. Então ela fica desse jeito. Essa é a reta formada pelas soluções da seguinte equação, né?
dessa equação aqui, né? Indo adiante, aí a pergunta é o seguinte: o ponto, essa é da letra C, né? O ponto 3 e 0 pertence à equação. Esse ponto aqui, 3 e 0, pertence a essa equação. Pertence a 4x mais 2y igual a 12. Pertence, né? Tá aqui. Então a resposta é sim. Agora a pergunta da letra D. E o ponto 0 e 4? Pertence a reta, essa reta traçada é uma solução da nossa equação. Como é que a gente verifica isso, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente aqui já sabe que esses são os valores de x e esses os de y, e a gente vai aplicar na equação. Se a igualdade for válida, então sim, esse ponto pertence. Se não, a gente já sabe, né? Não é solução da equação. Vamos lá, vamos reescrever substituindo as variáveis pelos valores dela. Né? X é 0, então fica 4 vezes 0 mais 2 vezes y, né, que é 4, igual a 12. Né? 4 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, igual a 12. Né? Nos resta a seguinte afirmação: 12 igual a 8. Falso. Eles são diferentes, né? Então, o ponto 0 e 4 não é solução da equação. Não pertence à reta. Não pertence à reta. Então a gente vai para a próxima questão agora, que pergunta o par ordenado 1 e 4. Vamos usar esse lado aqui. O par ordenado 1 e 4 pertence à reta traçada, pertence à equação 4x mais 2y igual a 12. A gente vai verificar da mesma maneira, substitui os pontos. Substituir os pontos, né? A gente vai substituir cada ponto pelo sua respectiva coordenada aqui. E vamos lá, né? A gente vai ter 4 vezes 1 mais 2 vezes 4 igual a 12. Se essa igualdade for válida, então esses são pontos da equação. A gente tem 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2 é 8, né? Isso tem que ser igual a 12, né? 4 mais 8, 12. Logo, a igualdade é válida. Então, o ponto 1 e 4 pertence a essa equação. Aí o próximo par ordenado, né, que é da letra E, é o seguinte: é o ponto menos 17 e 40 pertence à equação, são soluções da equação 4x mais 2y, né? A gente verifica tudo da mesma maneira. Mais uma vez, substitui cada coordenada pelo seu respectivo valor. Se a igualdade for válida, então ótimo. Pertence é solução daquela equação. Então, né, aqui a gente substitui os pontos já, né, pelas suas respectivas coordenadas. Aqui a gente sabe que esse número vai ser negativo, porque os sinais são diferentes, né? A gente tem um número positivo multiplicando um número negativo. Aí, um jeito simples de resolver isso aqui é a gente, de cabeça mesmo, fazendo a multiplicação, é perceber que 17 é a mesma coisa de 10 mais 7. Então a gente faz 4 vezes 10 mais 4 vezes 7, né?
4 vezes 10 é 40. 4 vezes 7, 28, né? 40 mais 28, 68. Agora, 68 negativo, né? Porque mais com menos é menos. Mais 2 vezes 40, que dá 80, não é isso? Igual a 12. A gente faz 80 menos 68, a gente tem quanto? 12, que é igual a isso aqui. Então, sim, o ponto menos 17,40 pertence a... é uma solução dessa equação. Então, era só isso, né? Nessa aula, aqui a gente encerra a primeira parte desse conteúdo de equações lineares. A gente já, nesses vídeos, a gente viu o que é uma equação linear, como achava suas soluções e como representava suas soluções no plano cartesiano. Então é isso, eu espero que tenham gostado e que tenha ajudado de fato vocês.